E aí, galera desenrolada, tudo tranquilo? Estamos aqui trabalhando o nosso módulo de cálculo estequiométrico, tá? O cálculo estequiométrico que tem algumas subdivisões importantes, né? Que a gente precisa dar uma olhadinha com calma, cada uma delas. E nesse momento a gente vai estudar o cálculo estequiométrico considerando o rendimento, tá? Muitas questões que envolvem cálculo estequiométrico, ele fornece o rendimento ou ele quer que a gente calcule o rendimento do processo. Primeiro é bom dizer que nenhuma reação vai ter rendimento de 100%. Na natureza, nenhum processo apresenta rendimento de 100%. Mas por quê, professor? Por que não tem? Por alguns motivos, tá? O primeiro motivo que a gente pode dizer é que as equações, de uma forma geral, elas tendem a buscar o equilíbrio químico. E quando você tem um equilíbrio químico, os reagentes formam os produtos, mas os produtos regeneram os reagentes. Então você não vai consumir os reagentes completamente, o que já faz com que as reações não tenham rendimento de 100%. Um segundo fator é que a afinidade química entre os reagentes, ela nunca é perfeita. Não é só colocar lá junto que a reação vai ocorrer na maior tranquilidade do mundo, não. Não é assim que funciona. Se o negócio fosse desenrolado desse jeito, o rendimento dava 100% com certeza. Mas tem uma certa afinidade que precisa ter entre os reagentes para que a reação ocorra e essa afinidade nunca é perfeita, não vai dar rendimento de 100%. E um outro aspecto também é que quando a gente faz as medidas, né, na prática, de massa, volume, há sempre um erro, né, embutido dentro dessas medidas. É um erro natural, que ocorre naturalmente nos processos de medida. E esses erros acabam também contribuindo para que no final o rendimento da reação não venha a ser de 100%. Professor, joia, já entendi. Então como é que a gente vai fazer o trabalho, como é que a gente vai desenrolar essa história do rendimento no estudo do cálculo estequiométrico? A gente vai ter um procedimento, tá? Para fazer cálculo quando envolve rendimento. O procedimento normalmente que a gente adota é o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai fazer, certo? Você vai fazer o cálculo estequiométrico normalmente, né, pelos métodos tradicionais, regra de 3, e você vai encontrar uma quantidade teórica através desse cálculo estequiométrico. Essa quantidade teórica seria a quantidade que seria formada se o rendimento da reação fosse de 100%. Então você associa essa quantidade teórica que você calculou ao rendimento de 100%. O rendimento real da reação, que ele vai fornecer como um dado para você na questão, esse rendimento real vai permitir que, através de regra de 3, que é a ferramenta matemática que a gente usa para desenvolver o cálculo estequiométrico, permite que tu calcule a quantidade real. Então, tu efetua o cálculo, a quantidade que tu encontrar é a quantidade teórica, tu associa isso ao rendimento de 100%. O rendimento real que ele fornecer, tu vai ter a quantidade real, que é normalmente o que ele quer nas questões que envolvem rendimento, tá? Perceba que com esse raciocínio, a quantidade real vai ser menor que a quantidade teórica. A quantidade que você obtém no final é menor do que a quantidade que você deveria obter se o rendimento fosse de 100%. Lógico, se o rendimento é menor do que 100%, você vai obter uma quantidade menor. Alguns problemas, ele pede para calcular a quantidade nos reagentes, mas são raros esses problemas, vai ter uma técnicazinha diferente, mas a gente não vai se preocupar com esses casos, tá? Os casos que a gente observa que tem caído, né, no Enem e nos processos de vestibular de uma forma geral, é pedindo para calcular no produto, então o raciocínio que a gente usa é esse aqui. Vamos pegar um exemplozinho, que em cima desse exemplo a gente aplica essa ideia aqui do rendimento, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma equaçãozinha, pode ser uma equação que eu anotei aqui pra gente, ó. A equação é a seguinte, é o carbono reagindo com o oxigênio, formando CO2, combustão do carbono, né? Equação bem conhecida, tá? Vamos admitir o seguinte, vamos admitir que ele quer que a gente calcule a massa de CO2, é o que ele quer calcular, eu estou criando uma situação aqui, a partir de 1 tonelada de carbono, mas admitindo que o rendimento da reação é de 90%. Então, ele forneceu a quantidade de carbono, 1 tonelada, e quer que a gente calcule a quantidade de CO2, admitindo que o rendimento da reação é de 90%. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo estequiométrico como se o rendimento fosse de 100%, para encontrar a quantidade teórica.
Depois a gente calcula a quantidade real em cima do rendimento, que é de 90%. Então, primeiro vamos para os dados do problema, né? Os dados da equação balanceada. Olha só, como ele está querendo que a gente trabalhe com massa, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Isso está para o mol de CO2. Lembrando aqui, ó, que a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32, mais 12, 44 gramas. Agora vamos para o dado do problema. Qual foi a massa de carbono que ele forneceu? 1 tonelada. Ele quer o resultado em toneladas, então não precisa fazer a transformação para gramas, tá? Vamos trabalhar com tonelada mesmo. X vai ser a quantidade em toneladas do CO2. Resolve a regrazinha de 3, ó. X é igual a 1 tonelada que multiplica 44 gramas dividido por 12 gramas. Perceba que você vai cancelar grama com grama, o resultado vai dar exatamente em toneladas. Você faz essas continhas aqui e encontra que esse X dá igual a 3,67 toneladas de CO2. Opa, professor, isso aqui já é a quantidade de CO2 que vai ser produzida? Isso aqui é a quantidade de CO2 que seria produzido se o rendimento fosse de 100%. Isso aqui é aquela quantidade teórica que a gente falou. Agora a gente tem que calcular a quantidade real, considerando que o rendimento é de 90%. Faz como, professor? Qual é a ferramenta matemática? Regra de 3. Olha só, 3,67 toneladas de CO2 é se o rendimento da reação fosse de 100%. Mas o dado que foi fornecido é que o rendimento é de 90%. Aí você calcula a quantidade real e você encontra que essa quantidade real dá aproximadamente 3,3 toneladas de CO2. Então, resolve, faz a conta, calcula por regra de 3 a quantidade. Essa quantidade teórica você equivale a 100%, né? E depois, de acordo com o rendimento da reação, você calcula a quantidade real. Se você usar essa metodologia, você vai desenrolar todas as questões que envolvem rendimento de cálculo estequiométrico. Ok? Valeu, galera. Um grande abraço.